Olá a todos, mais uma vez aqui, irmão Sandro, uma palavra de salvação. Quando Deus exige mais do que aparência. Vivemos num tempo em que muita gente diz: o importante é não fazer mal a ninguém. Mas Jesus vai além. Ele não pergunta apenas o que fazemos, mas por que fazemos. No Sermão do Monte, nessa segunda parte agora, segunda e última parte, Cristo confronta uma religião confortável, superficial e extrema. Ele não suaviza a lei, ele revela a sua profundidade. Aqui Jesus mostra que o problema não está apenas nas ações, o problema está no coração humano. E a solução não é esforço religioso, mas transformação espiritual. A ideia central, a justiça que Deus exige, só é possível pela obra de Cristo no coração do homem. Então, antes da gente continuar comentando, vamos ler, Mateus do versículo 25 ao 48. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto está no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te lancem na prisão. Em verdade, te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Ouvistes que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta-a e atira-a para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de adultério ou fornicação, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Outro sim ouviste que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é trono de Deus, nem pela terra, porque é escábulo de teus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é procedente do mal. Ouvistes que foi dito: olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas, se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga também a capa. E qualquer que te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser tomar emprestado de ti. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelo que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus.
porque faz que o sol se levante para maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Querido ouvinte, Jesus continua o Sermão do Monte nos mostrando que Deus não está interessado apenas em comportamentos externos, mas na condição real do nosso coração. Ele começa dizendo algo muito prático, muito próximo da nossa vida cotidiana. Entre acordo sem demora com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Em outras palavras, Jesus está dizendo: resolve enquanto há tempo. Não empurra para depois aquilo que precisa ser tratado agora, porque o pecado, o conflito não resolvido, a culpa não confessada, nunca ficam parados. Eles avançam, crescem, cobram juros, inclusive espirituais. Jesus usa a figura de um tribunal para mostrar que uma verdade maior. Um dia todos nós estaremos diante do juiz eterno. Enquanto estamos no caminho, enquanto há vida, enquanto há oportunidade, Deus nos chama ao arrependimento e à reconciliação. Muitos pensam que podem adiar decisões espirituais, mas Jesus deixa claro que adiar pode custar muito caro. A graça está disponível agora, não eternamente aberta para quem insiste em rejeitá-la. Em seguida, Jesus toca em um tema sensível e profundamente atual. Ele fala sobre adultério, mas vai além do ato. Ele diz que o pecado começa no olhar, no desejo, na intenção do coração. Aqui Jesus desmonta uma ilusão da justiça superficial. Não basta dizer eu nunca fiz. A pergunta é: o que você tem alimentado dentro de você? Que pensamentos você permite crescer? Que desejos você cultiva em silêncio? Jesus usa uma linguagem muito forte, quase chocante, quando fala em arrancar o olho ou cortar a mão. Ele não está ensinando violência contra o próprio corpo, mas está nos mostrando a seriedade do pecado. Ele está dizendo que nada vale mais do que a nossa alma. Nenhum prazer momentâneo, nenhum desejo escondido, nenhuma satisfação passageira compensa a perda eterna. O pecado não é brincadeira, porque o inferno não é uma metáfora. E Jesus, por amor, nos alerta com firmeza sobre isso. Logo depois, Jesus fala sobre o divórcio, e aqui precisamos ouvir com atenção do pastor. Ele não ignora a dor humana, nem fecha os olhos para realidades difíceis, mas ele confronta a banalização dos compromissos. Naquele tempo, assim como hoje, pessoas descartavam alianças com facilidade. Hoje, mostra que o problema não está apenas na lei, mas na dureza do coração. Quando o coração se afasta de Deus, os compromissos se tornam frágeis. As promessas perdem peso e as pessoas passam a ser tratadas como objetos substituíveis. O reino de Deus, porém, é construído sobre fidelidade, porque Deus é fiel. Ele não quebra alianças, ele não abandona seus compromissos. E aqueles que são tocados por sua graça começam a refletir esse caráter, ainda que com lutas e limitações. Na sequência, Jesus fala sobre juramentos e palavras. Ele diz algo muito simples e profundamente transformador. Seja o vosso falar sim, sim, não, não.
Aqui ele revela que o problema não é a falta de palavras bonitas, mas a falta de verdade no coração. Quando alguém precisa jurar o tempo todo é porque sua palavra perdeu valor. Mas quando Cristo governa o interior do homem, a verdade se torna um hábito, a integridade passa a ser o padrão. A boca apenas expressa que já foi transformado por dentro. Então Jesus avança ainda mais e toca em algo que vai contra tudo o que a nossa natureza deseja: a vingança. Ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Essa lei existia para limitar a vingança, mas o coração humano sempre quer ir além. Jesus, então, propõe um caminho radicalmente diferente. Ele chama seus discípulos a não retribuírem o mal com o mal, a não viverem dominados pelo desejo de revanche, a confiarem que Deus é o justo juiz. Isso não significa passividade covarde, mas confiança profunda em Deus. A vingança aprisiona quem a pratica. Ela consome a alma, ela rouba a paz. Jesus nos ensina que abrir mão de vingança é um ato de fé. É dizer: Deus, eu confio que o Senhor vê, que o Senhor sabe, o Senhor julgará no tempo certo. Então chegamos ao ponto mais alto, mais desafiador e mais revelador de todo o caminho. Jesus diz: amai os vossos inimigos. Isso não é sentimento natural. Isso não nasce da carne. Isso é sobrenatural. Amar quem nos ama é fácil. Amar quem nos feriu, quem nos rejeitou, quem nos perseguiu, só é possível quando o coração foi transformado por Deus. Jesus explica que esse amor reflete o caráter do Pai, que faz o sol nascer sobre justos e injustos. Então, ele conclui dizendo: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Aqui, Jesus não está exigindo perfeição moral absoluta, mas integridade, inteireza, maturidade, um amor completo, não seletivo, não condicionado. Ao final do capítulo, uma coisa fica clara: o padrão de Deus é alto demais para qualquer ser humano alcançar sozinho. Isso não nos leva ao desespero, mas à cruz. A lei revela o problema, Jesus oferece a solução. Ele viveu a justiça que nós não conseguimos viver. Ele venceu o pecado que nos domina. Ele morreu a morte que merecíamos morrer. Então, camarada, se você ouviu tudo isso com sinceridade, já percebeu: o problema não é apenas o que fazemos, é quem somos sem Jesus Cristo. Precisamos de um novo coração, precisamos nascer de novo, precisamos de um Salvador. E esse Salvador é Jesus. Hoje, enquanto ainda estamos no caminho, enquanto a graça ainda é anunciada, Deus chama você a uma decisão. Não adie. Não endureça o coração. Não confie em sua própria justiça. Se você reconhece que precisa de Jesus, ore agora, onde você estiver. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador. Meu coração precisa ser transformado. Eu me arrependo dos meus pecados e recebo a Ti como meu único e suficiente Salvador. Entra na minha vida, muda meu coração e guia meus passos. Amém. Que Deus abençoe sua vida. E lembre-se que encontra Jesus Cristo não apenas muda de comportamento, mas nasce para uma nova vida. Obrigado por ter ouvido essa mensagem até aqui e até uma próxima.